A paz do Senhor, irmãos. Que bom mais uma vez estarmos na casa do Senhor. E aproveitando que estamos de pé, quero convidá-los para que possamos abrir a Bíblia no nosso tema que temos por base para esta série de estudos, que está em Jeremias, capítulo de número 29 e o versículo de número 11. Eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional, Jeremias capítulo 29 e o versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Na sequência, vamos agora abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo de número 30. Provérbios, capítulo de número 30. Vamos ver a parte B do versículo de número 8 e depois o versículo de número 9. Provérbios, capítulo 30, parte B do verso 8 e na sequência o versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Amém? Podem tomar assento, irmãos. Muito bom, é bom estarmos aqui mais uma vez. Eu quero aproveitar neste momento também para cumprimentar todos aqueles que já estão conosco, nos acompanhando pelo canal no YouTube, dizer a todos que você pode, neste momento, fazer algo muito importante. Você pode se inscrever no nosso canal e também pode aí compartilhar com outras pessoas para que todos, ou pelo menos mais pessoas possam ter acesso. É com alegria que eu já estou vendo aqui meu amigo do coração, meu amigo Ezequiel, do Quarteto Dom Livre. Ali está ele, que bom tê-lo aqui, ele ali da sede e do Quarteto Dom Livre. Que bom, Ezequiel, tê-lo aqui conosco, viu? A igreja está feliz com a chegada do Ezequiel entre nós. Vamos demonstrar alegria com um amém bem forte, amém? Amém. Deus te abençoe, Ezequiel. Essa casa e o nosso coração vão estar sempre abertos para receber você, viu? Muito bem. Irmãos, vamos para o nosso estudo. Estamos nesse mês de outubro, já praticamente finalizando, não é? Hoje, dia 28 de outubro, dia do funcionário público. Queremos aproveitar aqui e cumprimentar a todos os funcionários públicos, aqueles que trabalham para o público. Que Deus possa continuar abençoando e dando a eles sabedoria para darem o melhor, fazerem o melhor para o público que sempre merece respeito. Nós estamos, portanto, nesse mês de outubro e também no mês de novembro, estudando sobre o passo a passo da verdadeira prosperidade. O passo a passo da verdadeira prosperidade. E com a leitura que acabamos de fazer, nós temos mais uma vez a oportunidade de recapitularmos o que é a verdadeira prosperidade. Nós precisamos entender, e eu acredito piamente que nesses 2 meses isso ficará muito bem gravado em nosso coração, em nossa mente, porque na maioria das vezes nós, infelizmente, temos encarado e entendido que prosperidade, Alexandre,
é apenas riqueza, e não é verdade. Como já dissemos, a riqueza se inclui na prosperidade, mas não se resume a ela. Tem pessoas que são ricas, mas não são prósperas. Existem lacunas que faltam. Por isso que a gente viu que no hebraico a palavra usada para prosperidade é tezalek, que significa a ausência de necessidade. Em outras palavras, prosperidade é um caminho favorecido, e todos nós queremos, almejamos isso. Por falar em caminho favorecido, olha como o meu esta noite está favorecido. Acabamos de apresentar o Ezequiel do quarteto Dom Livre, e agora acaba de chegar outro amigo, só que esse é o Ezequiel da Camila. Fica em pé, Ezequiel, para a igreja conhecê-lo. Outro amigo, esse aí é amigo de um bom tempo também, frequentou com a gente ali na sede. A igreja está feliz com a presença do Ezequiel da Camila? Amém? Deus te abençoe, meu amigo. Que bom tê-lo aqui, viu? Próximo sábado estaremos com ele, lá na igreja dele. E o Tomás e a Cristina vão comigo e a Marisa, viu? Estarão conosco lá. Muito bem. Portanto, irmãos, prosperidade é um conjunto de áreas da vida que atuam de maneira harmônica, ou seja, atuam harmonicamente, de forma alinhada para um propósito. Nada do que acontece na nossa vida é sem propósito. Deus, Ele traça planos. Acabamos de ler aqui, agora há pouco, Jeremias 29:11, quando o Senhor diz com todas as letras, olha que palavra linda que o Senhor dera, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. O Senhor dizendo ao seu povo, que infelizmente havia virado as costas para ele, mas mesmo assim ele estava dizendo, olha, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar, planos de fazê-lo prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Olha como o nosso Deus trabalha. Aí então a gente começa a se perguntar, qual a razão que muitas vezes nós não conseguimos nos encontrar com a prosperidade bíblica? Por que será que muitas vezes nós almejamos, lutamos, mas não conseguimos nos encontrar com a prosperidade bíblica? Está aqui, nós estamos vendo exatamente isto. Na primeira quinta-feira desse mês, nós vimos a diferença entre a prosperidade bíblica, daquela prosperidade que todo mundo encara e entende como uma verdadeira prosperidade, que é a prosperidade apenas do ponto de vista material, humano. Na segunda quinta-feira, nós então vimos, quando Isaac mostra para nós os passos que a gente precisa empreender, que a gente precisa dar na busca da verdadeira prosperidade, e o primeiro passo é obedecer ao Senhor. Lembram disso? Obedecer ao Senhor é o primeiro passo. E muitas vezes nós queremos a bênção, mas não queremos o abençoador. Nós queremos a bênção, mas não queremos nos submeter àquele que pode nos abençoar. Fomos, inclusive, muito enfáticos quando dissemos que, infelizmente, muitas pessoas estão tentando ser próspero, mas sem Deus. E olha o que diz aí, se puder colocar na tela o slide, olha o que diz no final aí. Por essa razão, se a gente olha aqui, prosperidade é um conjunto de áreas da vida que atuam harmonicamente, alinhadas para um propósito. Por essa razão, é impossível sermos prósperos sem Deus. Sem Deus, não há
prosperidade. Ele pode ter uma prosperidade aparente em alguma área da vida, mas ele não terá a atuação de Deus em todas as áreas da vida, atuando de maneira harmônica para um propósito estabelecido por Deus. E muitas vezes nós não alcançamos essa prosperidade bíblica, porque como Deus conhece-nos por dentro e por fora, Ele sonda os nossos corações e sabe exatamente quais são os propósitos que nós temos em relação à prosperidade que almejamos. Infelizmente, algumas pessoas almejam algumas coisas, e a própria Bíblia diz, para gastar com deleites, para satisfazerem seu ego, para terem uma vida para ostentar ou coisa do gênero. E eu disse e vou repetir, nós que conhecemos a Jesus, nós que temos um manual do fabricante à nossa disposição, que é a Bíblia Sagrada, nós precisamos entender que nós somos canal de bênção. Se não somos, pelo menos deveríamos ser canal de bênção. A bênção vem até nós, a prosperidade nos alcança com um propósito específico, passar por nós e alcançar quem está em nossa volta, alcançar quem está por perto de nós, e às vezes, irmãos, até longe de nós, quanto mais vou conhecendo vocês aqui, quanto mais vou conversando com vocês aqui, mais eu vou conhecendo um amigo que foi o pastor daqui até eu chegar, e por quase 25 anos. Quem conhece a história do pastor Flausilino sabe muito bem o quanto ele lutou com a vida. Aqueles que conhecem a história dele lembram, provavelmente ele disse aqui inúmeras vezes, eu pelo menos já ouvi ele dizendo, a mãe dele pegava restos de comida, pegava aqueles bifes que eram passados na farinha, como chama? Bife a milanesa, né? Tirava aquela farinha, lavava, temperava de novo para fritar para eles, né? Ali na região de Teodoro Sampaio, região do nosso irmão Urias e muitos outros aqui, não é? Jeremias também morou lá, não é? Mas Deus olhou para o pastor Flausilino e viu que o coração dele era um coração aberto. Deus olhou para o pastor Flausilino e olhou e entendeu, ele tem um propósito, ser canal de bênção, alcançar muitas pessoas. E quanto mais eu vou conversando com as pessoas, eu vejo o quanto ele foi bênção na vida de muitas pessoas daqui. E aí, Deus se agrada tanto que, na medida em que ele vai distribuindo como esse canal de bênção, aí Deus fala, estou feliz, posso te dar mais, porque você é um bom administrador, você é um bom mordomo, você está sabendo dividir a bênção que eu estou colocando nas suas mãos, para que você como mordomo administre. E Deus fez dele hoje, e nós vamos encerrar no final de novembro vendo isto, Deus fez dele, falo dele porque todos vocês conhecem, talvez mais do que eu, que sou amigo dele já há uns quase 40 anos, mas vocês conviveram com ele aqui, uma boa parte de vocês, por mais de 10, de 15, de 20, ou até de quase 25 anos. Né? O pastor Flausilino hoje é, sem sombra de dúvida, aquilo que a Bíblia chama de árvore frondosa, que muitos pássaros pousam para se alimentar. E isto enche o coração do homem de alegria em poder ser isto, mas eu tenho plena convicção de que o nosso Deus, então, fica extremamente feliz com uma atitude dessa. E eu quero crer
que até o final de novembro, eu e você, cada um de nós, estaremos dizendo exatamente isso. Deus, eu quero ser esse canal de bênção. Eu quero ser este veículo que pode transportar as bênçãos que o Senhor coloca nas minhas mãos para alcançar aquele que está mais necessitado, aquele que está precisando. E olha, irmãos, eu disse já, e o Mário olhando para mim, eu lembro, nós somos os missionários da última hora. Nós precisamos, irmãos, mais do que nunca, despertarmos esta consciência de que nós somos a igreja do Deus verdadeiro, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, nós somos um organismo vivo, nós precisamos levar, nós precisamos distribuir às pessoas que nos cercam esta vida que só conseguimos encontrar em Jesus Cristo. No próximo dia 31, nós estaremos comemorando a Reforma Protestante, e eu estava agora à tarde com a Marisa, passamos a tarde lá na casa da irmã Áurea, porque, irmãos, a Áurea não está vindo à noite, então fui buscá-la. Ela só vem na escola dominical. É que à noite ela não está enxergando, né? E aí nós fomos lá tomar um café, conversar um pouco, né, Áurea? Foi muito bom. A gente nem viu a hora passar. E a Áurea me disse algo agora há pouco que realmente chama a nossa atenção. Que tipo de crente nós estamos sendo? Que tipo de crente nós estamos sendo? Que tipo de cristão, para ser mais abrangente, temos sido? Infelizmente, chegamos em um tempo que nós precisamos começar a pregar para os evangélicos. Porque a cada ano que passa, o censo mostra que o Brasil mais evangélicos tem. E quanto mais evangélico nós temos, menos evangélico nós somos. Deu para entender? Quanto mais evangélico nós temos, menos evangélico nós somos. Porque a gente já está meio que querendo nivelar com a grande maioria. A gente não está preocupado em ser esse canal de bênção para levar vida para outras pessoas. E quando eu digo vida, é no sentido amplo da palavra, vida em todos os sentidos. Que Deus possa, irmãos, nos ajudar, que Deus possa verdadeiramente abrir a nossa mente para que a gente venha procurar e buscar a verdadeira prosperidade, a prosperidade bíblica, para que a gente alcance outras pessoas. Recapitulando o que nós vimos até agora, Isaac, irmãos, ele obedeceu ao Senhor. Lembram? A Bíblia diz lá em Gênesis 26 que teve outra fome, além daquela fome dos dias de Abraão, seu pai. Naquele primeiro momento, Isaac pensa, vou fazer o que meu pai fizera nos dias que ele enfrentou um problema parecido com o que estamos vivendo hoje. Meu pai desceu para o Egito. Esse era o referencial de Isaac. Ele tinha lá como protocolo algo a seguir. Meu pai desceu para o Egito e se deu bem lá. Então, aparentemente, ele deveria fazer o quê? Seguir os passos do pai. Mas como Deus conhece o nosso coração, como Deus nos sonda, como Deus sabe quais são os propósitos dele em relação a nós, e como ele sabe como nós estamos lidando com o propósito dele na nossa vida, em relação às pessoas que nos cercam, aí ele disse, eu tenho que cumprir na vida de Isaac aquilo que eu prometi para o seu pai, fazer dele, da família dele, do pai dele, Abraão, hoje dele, depois dos seus descendentes,
uma bênção especial, porque deles vão sair todas as famílias da terra. E foi o Senhor que dissera a Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei também aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E como Deus, que sonda o coração, viu em Isaque uma predisposição em ser um instrumento de bênção para as pessoas, e ser uma sequência da bênção prometida para o seu pai Abraão, também para os seus dias, então, irmãos, Deus trata essa pessoa que se predispõe a alinhar o propósito de Deus com aquilo que acontece na sua vida, e abre espaço para que o plano de Deus, porque o Senhor acabou de dizer aqui por meio de Jeremias: sou eu que conheço os planos que tenho a vosso respeito. A gente consegue ver aquilo que está na nossa frente. Agora Deus, Ele vê muito além daquilo que a gente consegue enxergar. E aí então Deus diz para Isaque: não desças ao Egito, não desças. Provavelmente no primeiro momento, Diego, Isaque diga: mas Deus, como não descer ao Egito? O Senhor não está vendo que aqui está tudo seco? Aqui não nasce nada, os rios secaram, o povo está vivendo na miséria, não tem outra alternativa senão descer ao Egito. Irmãos, isso é o que a gente enxerga, mas como Deus vê além daquilo que a gente vê, Ele diz: não desças ao Egito. Mas eu faço o que, Senhor? Peregrina na terra que eu te disser. Coloque o seu pé aonde eu indicar, aonde eu mostrar, você coloca o seu pé. Fique no lugar que eu te indicar, que eu te dirigir, que eu te mostrar. E aí o Senhor ainda, para confirmar, disse para ele: e eu serei contigo e te abençoarei. Se você me ouvir, se você seguir a minha orientação, porque sou eu que conheço o plano que tenho a seu respeito. E são planos de dar a você um futuro, não apenas a você, mas a sua descendência. E eu quero que você sinta firmeza. Portanto, eu estou te dizendo: não desças ao Egito. Se desceres, eu disse semana passada, lembra? Pode até descer, mas vai descer por conta e risco. Aí o problema é seu. Agora, se você ficar aonde eu te orientar, aonde eu te mostrar, aonde eu te dirigir, aí então eu serei contigo e te abençoarei. Aí então Isaque olha, Deus fala mais algumas coisas em relação ao seu pai, e aí a Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 26, aí quando a gente chega no versículo de número 6, Gênesis 26, versículo de número 6. Assim Isaque ficou em Gerar. Irmãos, dá para discutir com Deus? Não. A gente já sai perdendo na largada. Não dá para discutir com Deus. E aí então Isaque não teve dúvidas. A Bíblia diz que ele ficou em Gerar. E aí, recapitulando, Isaque então, ao ficar em Gerar, ele obedeceu ao Senhor. Mas ele, mesmo obedecendo, dissemos na semana passada, não deitou em berço esplêndido. Ele não ficou deitado, acomodado, esperando a bênção cair do céu. Não. Ele ficou em Gerar, e Gerar significa lugar de pernoite. Lugar de pernoite. Ele ficou ali, mas ele aproveitou a estada ali e semeou sementes de fé, mas semeou no lugar certo. Sementes de fé. Irmãos, eu acredito que cada vez que ele pegava as sementes, ele olhava para a semente, olhava para a terra e pensava: será?
Mas aí Deus dizia para ele: vai, coloca a sua fé em ação, eu serei contigo, eu te abençoarei, faça a sua parte, que a outra é comigo. Tirar a pedra é com você, ressuscitar Lázaro é comigo. Lançar a vara lá no rio é com você, Moisés. Abrir o mar, não é? Sou eu. Enfim, nós precisamos fazer a nossa parte. E Isaac não teve dúvidas, ele semeou. Isaac, ele habitou em Gerar, ele sabia que ali era uma passagem, era um lugar de pernoite, mas a Bíblia diz que ele permaneceu ali, e quando a gente vai seguindo, aí a gente chega lá no versículo de número 12, olha o que diz o versículo de número 12 do capítulo 26 do livro do Gênesis. Isaac, na nova versão internacional, versículo 12, Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano, olha só, Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um. Por quê? Está aí, porque o Senhor o abençoou. Porque o Senhor o abençoou. A bênção, meus irmãos, é o que enriquece o homem. A bênção de Deus é que enriquece o homem. E com um detalhe, não acrescenta dores. Às vezes, a gente insiste em descer para o Egito é especialista em nos enganar, em dar a nós uma falsa tranquilidade, uma falsa prosperidade. E quando você menos espera, você já está laçado, você já está emaranhado, já está preso. Lembram quando eu disse lá na primeira quinta-feira, quando o caçador arma uma arapuca, né? Ele coloca alguma coisa ali para atrair a presa, e quando a presa vem desapercebida para comer aquilo que lhe salta aos olhos, e quer coisa melhor que um mamão para um sabiá, né? Você coloca uma mão, o sabiá olha e diz: que delícia, está para mim. Vocês acham que o diabo não sabe do que eu e você, do que nós gostamos? Ele sabe como preparar um prato de lentilhas para nós. Ele sabe como preparar, Jeremias, algo que chame a nossa atenção no Egito. Agora, presta atenção, se Deus falou, peregrina na onde eu te disser, habite na onde eu te mostrar, que eu serei contigo e te abençoarei, então rejeite aquilo que aparentemente seria bom para você, porque nós ouvimos esses dias aqui, tem horas que o não do Senhor é a bênção que nós tanto precisamos. O não dele é a nossa grande vitória. Uma vez eu comprei um livro de um pastor, Deus frustrou o meu sonho. Que bom que às vezes Deus frustra o nosso sonho, porque é Ele que conhece os planos que Ele tem a nosso respeito, planos de nos fazer prosperar, como Isaac obedeceu, como Isaac semeou na onde o Senhor mostrou, porque quando ele olhava e dizia, mas Deus, aí Deus diz, vai, eu serei contigo, eu te abençoarei. Mas Deus, não está chovendo, mas vai, lança, eu já falei para você que eu serei contigo, eu te abençoarei. E aí então Isaac semeou sementes de fé no lugar certo. E aí a Bíblia diz, aqui no versículo de número 12, que ele colheu o cêntuplo, 100 por um. E por quê? Porque o Senhor o abençoava. Está aqui, porque o Senhor o abençoou. E aí o versículo de número 13 diz assim, olha, o homem enriqueceu. Olha só, quando a gente obedece ao Senhor, quando a gente lança a semente de fé no lugar certo,
pode descansar. A bênção, ela é uma realidade na nossa vida. E a Bíblia diz aqui no versículo de número 13, o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar. Olha aí, até que ficou riquíssimo. Olha que bênção. Aí Deus vai vendo, porque Ele vai nos testando. Aí Ele aplica a primeira prova. Primeiro bimestre, quem sabe? Está aí, a prova do primeiro bimestre. Não desças para o Egito, habita aqui. Mas Senhor, habita aqui, e eu serei contigo e te abençoarei. Tá bom, Senhor, eu vou te obedecer. 10, passa para o segundo degrau da escada. Você vai chegar lá. A prosperidade bíblica vai ser uma realidade na sua vida. Você passou na primeira prova, obedeceu ao Senhor, tem agora a chance e o direito de ir, como diz o meu neto, para a segunda fase, né? Vai para o segundo degrau. Agora eu quero ver se você realmente vai colocar a sua fé em ação, vai semear na onde todos estão dizendo que não dá. Você vai semear aonde será assim, remar contra a maré. Você vai estar indo contra a lógica, mas eu te disse, eu vou te abençoar, eu serei contigo, então coloque a sua fé em ação. Mais uma vez, Isaac então coloca a sua fé em ação, só que aí, irmãos, a resposta começa a chegar, e aí, a prosperidade, eu disse na primeira quinta-feira desse mês, que é óbvio que eu não faço aqui apologia à pobreza, não, ao contrário, eu creio que, e digo mais uma vez, nesses últimos dias, que Deus quer que eu e você, cada um de nós, sejamos prósperos em todas as áreas, inclusive na financeira, para que a gente possa ser canal de bênção para outras pessoas. E aí, como Isaac obedeceu, como Isaac semeou, claro que também em obediência, aí o versículo 13 diz, o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar. Na tradução Almeida corrigida diz, e o varão se engrandeceu e ia se engrandecendo. Usa o verbo engrandecer no gerúndio, que é uma ação contínua, ou seja, ele olha e vê a bênção de hoje maior do que a de ontem, maior do que a de antes de ontem, e aí ele já sabe, Deus está neste negócio, amanhã a bênção será maior do que a de hoje, no mês de novembro, a bênção será maior do que a do mês de outubro. Por quê? Porque quando a gente obedece ao Senhor, quando a gente semeia semente de fé no lugar certo, a riqueza também aparece. E aqui está de maneira muito clara, o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar. Agora, irmãos, atenção. E aí a gente entra mais precisamente para o tema de hoje. Quando Isaac fez tudo isso, então não foi diferente o resultado. Está aí na tela. Essa foi a razão da sua o quê? Colheita vitoriosa. Isaac se enriqueceu e a sua riqueza ia aumentando, a prosperidade chegou na casa de Isaac, e se a gente acha que a prosperidade ela é uma vacina contra os problemas, a gente se equivoca, porque a vida vitoriosa de Isaac, ela começa também a causar a ele problemas. Olha o que diz o próximo slide. E aí a gente entra no terceiro passo, nessa escalada para a verdadeira prosperidade. E o terceiro passo é perseverar com firmeza. Perseverar com firmeza. Quando você chega no versículo 14 e o 15 de Gênesis 26, diz assim, olha, possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam.
A prosperidade, Ezequiel 1 e Ezequiel 2, chegou para Isaac, mas junto chega também a inveja, pastor Juliano, dos filisteus. Os filisteus o invejavam. Mas se ficasse só na inveja do olho, daquela coisa de eu não gosto dele, né? Não, eles, Tomás, usavam a inveja com ações tão complicadas, e olha o que diz o versículo 15: estes, os filisteus, taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Olha que coisa interessante, não é? Quando a gente olha para os versículos acima, e depois quando você vai descendo para os próximos versículos aqui do capítulo 26, a gente entende que Isaac ele tem uma preocupação. Eu não vou desprezar aquilo que eu aprendi com meu pai. Eu vou aproveitar fontes que o meu pai lá atrás já abriu. Porque tem gente que só se preocupa com o novo e não valoriza o velho. Nós precisamos ter esta preocupação. Eu tenho que cavar poço novo, mas eu não posso desprezar o velho. Eu não posso desprezar a experiência passada. Todos nós, irmãos, eu digo sempre, quando estamos dirigindo, nós temos o para-brisa do veículo, né? Ele é bem panorâmico para a gente enxergar lá na frente, mas o carro tem normalmente 3 espelhinhos, um no centro e um em cada lateral, que é para a gente não perder a referência do passado. A gente tem que estar sempre atento, porque o passado serve para nós como referencial, como referência. E Isaac tinha esta preocupação. Agora, os filisteus começaram a entulhar, a tapar os poços que os seus servos abriram, poços que o pai dele, Abraão, já havia perfurado anteriormente, não é? Mas sobre esses poços nós falaremos ainda hoje, não é? Mas o que a gente precisa entender, irmãos, é que nós precisamos voltar às antigas veredas, viu? Nós precisamos voltar a praticar as primeiras obras. Infelizmente, o tempo vai passando e a gente vai se acostumando com as bênçãos de Deus e a gente deixa de colocar atenção e de se preocupar com os marcos, com as primeiras obras. A gente, em outras palavras, vai relaxando. Numa linguagem mais comum, a gente vai baixando a guarda. Não, mas isso não tem problema. Isso aí era pecado lá no tempo de Abraão. Agora eu sou Isaac, eu sou o filho dele. Hoje eu vivo uma outra época, eu preciso me contemporizar. Sim, todos nós temos o direito de nos contemporizarmos, de estarmos antenados com o que acontece no presente, mas não podemos perder o referencial, porque aquilo que era pecado antes continua sendo pecado hoje. E se tem uma coisa que o inimigo é especialista, é usar esses disfarces, usar essas artimanhas para entulhar nossos poços. Deus quer que eu e você sejamos fonte de vida para muita gente, mas a gente não presta atenção nas veredas antigas, a gente deixa de praticar as primeiras obras, e isto é um prato cheio para o diabo começar a jogar terra, a entulhar nosso poço. Nosso poço. E nós precisamos prestar muita atenção a isto. Seguindo, irmãos, qual foi a fórmula de Isaac? É uma fórmula mágica? Não. Olha lá, é uma conta de mais. Como dizia o meu amigo, é uma conta de venda, né? Aonde você ia na venda e o dono do armazém, né? Aqueles que
Hoje é diferente, é mercado. Hoje a gente compra pela internet, leva em casa. Mas quando eu era menino, jovem ainda, Alexandre, a gente ia na venda, não é? A gente ia na venda. Quase ninguém aqui pegou essa época, mas eu sou da época da venda. A gente chegava lá com uma lista. E aí o dono do armazém, ele olhava lá, meio quilo de café. Aí ele ia lá e torrava o café ali, não é? E moía o café na hora, a gente sentia aquele cheiro. Ele pegava assim, ia colocando dentro do saquinho, eu me lembro, aí ele ficava batendo assim o saquinho no balcão, para caber mais, para dar o peso certo, né? E a cada coisa que ele ia pegando, ele ia marcando lá numa caderneta, né? E a conta lá do dono do armazém era essa conta demais. Em outras palavras, é uma conta simples. Mas para ser próspero, para ter a riqueza aumentada continuamente, deve ser algo assim, do outro mundo. É uma fórmula matemática muito complicada? Não, é uma conta demais. É uma conta demais. E o que é que Isaac somou? Obediência ao Senhor, mais sementes de fé no lugar certo. Quando eu somo obediência ao Senhor, mais semente de fé no lugar certo, o resultado é esse: milagre. Milagre. Mas o que aconteceu com você? Você ganhou na loteria? Não, eu nem jogo. Mas o que foi? Milagre. Bênção de Deus. Eu soube somar obediência ao Senhor, mas semear sementes de fé no lugar certo. E quando a gente faz isso, a vitória, ela é real, porque a Bíblia diz: e colheu Isaac naquele mesmo ano 100 medidas, ou seja, o cêntuplo. Irmãos, Isaac, ele tinha muitas razões para não fazer investimento em gerar. Ele tinha muitas razões. O clima geral era de pessimismo. Todos estavam com a autoestima em baixo. Eles estavam passando fome. Eles estavam vivendo uma seca sem precedente. O desânimo tomava conta de todos. Talvez Isaac tivesse ouvido várias vezes algo do tipo: o lugar aqui é deserto. O lugar aqui é deserto. Aqui não chove. A terra está seca, aqui não tem água, este lugar não serve para a agricultura, qualquer investimento de plantio aqui pode estar certo, não vai prosperar. Quem sabe até disseram para ele: olha, outros já tentaram e não conseguiram, não tem jeito, não podemos sair dessa crise. Os pessimistas, irmãos, só enxergam dificuldades. Olham para as circunstâncias com óculos escuros e, infelizmente, acabam vendo apenas nevoeiro. Não conseguem enxergar muito à frente. Mas eu lembrei de uma experiência que o irmão Mário contou em um dos cultos de missões, quando uma empresa manda um vendedor para a África para abrir um negócio da empresa para vendas de calçados lá naquela região da África. E ele percorre por ali e aí manda um telegrama para o dono: olha, esquece, aqui o mercado não tem jeito, não vai prosperar. Eu olhei para todo mundo aqui anda descalço, aqui ninguém usa sapato, vai investir no lugar errado. Tem que vender na Europa, tem que vender nos Estados Unidos. Lá todo mundo usa sapato e querem o melhor, querem o último tipo do sapato, querem aquele cromo alemão, né, que o Juliano tem. O seu não é? Não? Mas parece. É que agora tem uns Xing Ling, né? Parece, mas não é. Aí então o dono da fábrica diz: então vem embora, se não tem jeito. Mas aí o dono pensou e disse: mas será que não tem jeito mesmo? Eu vou mandar outro. Aí mandou outro para lá. Aí o outro chegou, olhou e disse:
patrão, aqui é a mina, aqui é o lugar. Aonde eu andei não vi ninguém de sapato. É a gente montar aqui a fábrica e colocar na cabeça deles que com sapato é melhor, a gente não vai dar conta de fazer tanto sapato para atender essa população. Então percebe, irmãos, a circunstância é a mesma, o que muda é a perspectiva. E quando eu tenho uma promessa de Deus, quando eu sei conjugar obediência ao Senhor com lançar sementes de fé no lugar certo, eu não preciso me preocupar. O resultado chama-se milagre. Milagre. Irmãos, Isaac, ele se recusou a aceitar a decretação do fracasso na sua vida. Ele desafiou o tempo, ele desafiou as previsões, ele desafiou os prognósticos, a lógica. Ele preferiu obedecer e confiar. Se Deus falou, ele não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para se arrepender. O meu Deus é um Deus de palavra. Passa-se o céu e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A bênção que Deus te prometeu, o propósito dele na sua vida, de fazer você prosperar e dar a você um futuro de paz, continua em pé. Só depende de mim, de você, de nós. Só depende de nós aprendermos a fórmula correta que está lá em Gênesis, capítulo de número 26 e o verso 12. Agora, irmãos, não se iludam. Na maioria das vezes, a prosperidade, ela acaba, como consequência, causando inveja. Causa inveja. Porque tem muitas pessoas que não estão preocupadas com o seu sucesso. Às vezes se preocupa mais com o seu fracasso. Infelizmente. Isso é do homem. Isaac enfrentou 3 problemas graves ao mesmo tempo em que ele estava alcançando grandes vitórias. A Bíblia diz aqui que no versículo de número 12, no versículo de número 13, o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar. Agora, as vitórias e grandes vitórias estavam acontecendo na vida de Isaac, mas paralelo às vitórias, ele também estava enfrentando problemas e problemas graves. Primeiro foi a inveja dos filisteus. A inveja, irmãos, é um pecado contra Deus. A inveja é um pecado contra o próximo e contra nós mesmos. Mas infelizmente tem muitas pessoas que não se aperceberam. O invejoso, irmãos, ele descrê da bondosa providência divina. Infelizmente. A prosperidade de Isaac começou a incomodar os filisteus. Infelizmente. A prosperidade de Isaac causou a rejeição de Abimeleque, que a gente vai ver no próximo slide. E em terceiro lugar, a prosperidade de Isaac gerou a contenda dos pastores de Gerar. E olha que ao ser expulso por Abimeleque, Isaac agora vai para o vale de Gerar. Em Gerar ele já estava, mas agora ele vai para o vale de Gerar. Mas Isaac, ele não se sentiu derrotado. Isaac não se entregou às lamúrias e às lamentações. Isaac, ele nos ensina, irmãos, está aqui no capítulo 26, que é melhor sofrer o dano do que entrar numa briga buscando o nosso direito. Nós vamos ver já já. Isaac dá essa grande lição para nós. É melhor sofrer o dano do que entrar numa briga buscando o nosso direito. E isso Isaac aprendeu com seu pai. Ele aprendeu com Abraão. Lembra quando os pastores de Abraão começaram a contender com os pastores de Ló? Era seu sobrinho. Mas a Bíblia diz que Abraão chegou para Ló e disse: olha, não dá mais para a gente continuar juntos. A desavença entre nossos pastores está sendo acirrada
nós precisamos nos separar. Ele era mais velho. Ele tinha, obviamente, o direito de escolher em primeiro lugar, mas ele abriu mão. Abraão chega para Ló e diz: olha, escolhe para onde você quer ir. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o sul, eu irei para o norte. Se você for para o leste, eu irei para o oeste. Nós precisamos nos separar. E Ló disse: yes, como diz o meu neto, né? Yes, eu vou aproveitar que tenho o direito de escolher primeiro, eu vou escolher as campinas verdejantes. Eu vou ficar aqui com um lugar que demonstra ser próspero. O meu tio já está velho, ele que fique com as montanhas rochosas, ele que fique com as pedreiras da vida. Mal sabia Ló que não era o lugar, mas era quem estava naquele lugar que portava a bênção. O que ele escolheu foi destruído, mas aonde Abraão foi, a bênção foi junto com Abraão. A bênção acompanhou Abraão, não é? Irmãos, é coisa linda de ver, não é? Isaac nos ensina o princípio bíblico de que o homem que teme ao Senhor, Deus o reconcilia com os seus inimigos. Depois você vai ler lá Provérbios, capítulo 16 e o verso 7. Abimeleque expulsa Isaac, nós vamos ver no próximo slide, mas depois, no final do capítulo 26, você vai ver que Abimeleque procura novamente Isaac, pede perdão para ele e não tem como fazer diferente. Chega e diz: olha, eu vim pedir perdão e hoje eu tenho que te confessar uma coisa. Eu estou te acompanhando e vendo a sua vida e não tem como chegar aonde você chegou se Deus não for com essa pessoa. Em outras palavras, a bênção de Deus. Olha que coisa linda, Leandro. A bênção de Deus está na sua vida, Isaac. Abimeleque que expulsa Isaac, não é? Acaba tendo que falar exatamente isso para ele. Olha o que diz aí a Bíblia, no versículo 16 do capítulo 26 de Gênesis. Então Abimeleque pediu a Isaac: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Irmãos, quando a prosperidade chega, a gente não tem a inveja e a luta contrária só de quem está no nosso nível. Pasmem, até quem está acima da gente. Há uma frase que diz que quem não tem competência não se estabelece. E a fraqueza, a fragilidade de muitas pessoas que temporariamente estão ocupando uma posição acima da gente, quando a prosperidade bíblica, a prosperidade verdadeira atinge-nos, isso faz com que elas se sintam ameaçadas. E foi exatamente o que Abimeleque fizera, né? E nós hoje, irmãos, vivemos uma sociedade onde a competição é incentivada. A competição é incentivada. Mas nós precisamos aprender com as novas tendências. O mundo hoje, ele é colaborativo. Colaborativo. Eu não posso ter ciúmes e inveja dos meus companheiros. Nós não podemos ter inveja um do outro, ciúmes um do outro. Nós precisamos nos alegrar com aqueles a quem Deus elegeu para abençoar, porque obedeceram a Ele e estão semeando sementes de fé no lugar certo. Nós precisamos nos alegrar com eles. Aqui no estado de São Paulo, eu me lembro, nós fomos estudar um case de sucesso, e quando começou a se trabalhar muito, e o Ezequiel é da área de tecnologia, o Ezequiel da Camila,
E o outro Ezequiel é da música, mas também é da tecnologia. Mas dois jornais, os mais importantes, eram, hoje para mim, estão desclassificados. Mas os dois maiores jornais aqui do estado de São Paulo, perceberam, Beto, que todo dia de manhã, saía um caminhão de um dos jornais, do jornal A, porque eu não vou fazer propaganda para eles, tá? Então saía lá do Parque Gráfico, o jornal A, um caminhão percorrendo Campinas, deixando nas bancas de jornais o jornal. O jornal B, na mesma hora, saía outro caminhão para percorrer o mesmo caminho e deixar nas mesmas bancas o jornal B. Mas nós somos concorrentes, nós não temos como fazer coisas juntas se somos concorrentes. Mas aí chegaram à conclusão de que estavam sendo ingênuos. Ora, se o caminho é o mesmo, eu saio com meio caminhão do jornal A, por que eu não levo o jornal B? Eu vou gastar pelo menos 50% do que eu gastava antes. Deu para entender? Então, irmãos, além de estarmos alinhados com o propósito de Deus, Deus vai abrindo o nosso entendimento para que a gente possa receber dele estratégias necessárias para que aonde a gente coloque a mão prospere. Porque a gente acha que milagre é só aquilo que aparece um anjo e faz acontecer alguma coisa ali, aparecer do nada. Não, Deus usa a estratégia que Ele me dá para que eu possa, ao desenvolver o meu trabalho, fazer com perfeição e com excelência, a tal ponto de ser reconhecido por isso. E isso também é milagre. Isso também é milagre. E é por isso que nós precisamos sempre estar pedindo: Deus, eu quero ser o melhor lá na escola que eu estudo. Eu quero ser o melhor lá na empresa onde eu trabalho. Eu quero ser o melhor ao desenvolver a tua obra aqui dentro da tua casa. Nós precisamos sempre, irmãos, querer fazer o melhor. É melhorando cada vez mais que o Senhor vai alargando os nossos espaços. Ele vai mudando as nossas fronteiras. Você vai provando a sua fidelidade em obedecê-lo e em semear semente de fé no lugar certo. Ele diz: eu estou contente, por isso, Jander, eu vou aumentar mais 10 metros para você para cá, e vou aumentar mais 30 metros para cá, e ele vai mudando as estacas, ele vai ampliando o seu campo de atuação. Mas infelizmente, irmãos, muitos de nós temos nos preocupado com a rigidez daquele que está colocando a bênção em nossa mão e estamos enterrando o talento que ele tem nos dado. Estamos enterrando o talento. E aqueles que enterram o talento, o dia de prestar contas chega. E ele vai dizer: cadê o talento que eu coloquei nas tuas mãos? Ah, Senhor, era um só. Eu achei que se eu tentasse granjear mais um, eu corria o risco de perder. E aí então por isso eu escondi aqui. Mas do jeitinho que o Senhor me deu, eu estou te devolvendo, está aqui um. Vai ouvir o quê? Servo mau e infiel. Eu me lembrei agora, eu tenho uma sobrinha, chama Thalita. A Thalita, quando entrou no ensino fundamental, os primeiros anos do ensino fundamental, aí teve um dia, Roberto, que deu o sinal e todo mundo saiu para o intervalo, para o recreio. E a Thalita ficou lá, sentadinha na classe. Aí deu o sinal de novo e todo mundo entrou para a classe. Aí quando todo mundo entrou, ela levantou a mão e falou: professora, oi Thalita, eu posso sair para comer o meu lanche? Mas Thalita, acabou o recreio agora. Você não saiu para comer na hora do recreio? É, professor, eu fiquei aqui pensando, será que vai dar tempo? Será que não vai? Acabei não indo. Tem gente que é igual a Thalita, irmãos. Está pensando se vai dar, se não vai dar. Se você obedecer, se você semear semente de fé no lugar certo, vá com tudo. Vá com tudo que Deus garante. Lembra que eu disse na semana passada? Um governo
de exceção que tivemos no Brasil, João Batista Figueiredo, ele queria incentivar a agricultura no país, então ele lançou uma campanha no Brasil: plante que o João garante. E aqui, irmãos, Deus está falando para nós, para você que nos acompanha: invista na minha obra, coloque-se em ação, que eu estarei contigo e vou te abençoar. Você tem um talento, daqui a pouco vai ter 2. Você tem 2, daqui a pouco vai ter 3. Porque você está sempre preocupado em fazer com excelência e dar o seu melhor para o Senhor. Vamos aprender com Isaac isto. Isso se chama sinergia, irmãos. Vamos para o próximo. Quando os filisteus começam a enxotar Isaac, Abimeleque expulsa Isaac. Ele que já estava em Gerar, uma terra desértica, não chovia, agora ele vai para o vale, está ali em vermelhinho, ele vai para o vale de Gerar. E aí, o irmão Idalício leu hoje o Salmo de número 23. Salmo não é capítulo, como é uma poesia, então é verso. Salmo, verso 23, e aí quando você chega lá no verso de número 4, do Salmo de número 23, olha o que diz o Salmo 23, só lembrando o que o irmão Idalício leu agora há pouco. Eu vou ler na nova linguagem, na nova versão internacional. Salmo 23, verso 4. Mesmo que eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum. Por quê? Pois tu estás comigo. Olha que coisa, irmãos. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Nós temos um Deus que está cuidando de nós. Portanto, irmãos, não é o lugar que é abençoado. Esse lugar é abençoado porque você está lá. A bênção não está no lugar, a bênção está com você. Se você obedece ao Senhor, se você semeia sementes de fé e se você faz como Isaac, persevera com firmeza. Com firmeza. Nós já estamos terminando e a gente vê aqui que ele foi lá para o vale de Gerar, mas ele sabia, eu estou agora no vale, mas o Senhor está comigo. Eu já abri um poço, vieram lá e entulharam. Eu não desisti, abri outro, vieram e entulharam. Eu não desisti, eu sou perseverante, eu vou continuar lutando. Irmãos, não é porque não deu certo hoje que você está fadado ao fracasso, não. Deus está provando muitas vezes a nossa fé. Ele quer que a gente prove que nós verdadeiramente confiamos nele e que temos a capacidade de, além de obedecê-lo, de semear semente de fé, também perseverar com firmeza. Perseverar com firmeza. Agora, olha o que diz o próximo slide, A luta, irmãos, é grande. A luta é grande. Efésios capítulo 6 e o verso 12. Eu não mudei para o próximo slide? Está aí. A luta é grande. Efésios capítulo 6 diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas, irmãos, é lá no vale que nós temos ainda a possibilidade de encontrarmos águas vivas, de encontrarmos a bênção. Olha o que diz Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 10, e o versículo de número 4. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então Deus está nos capacitando, Ele está dando a nós as ferramentas para que a gente
persevere, para que a gente persista, para que a gente preserve a nossa fé, mantenhamos a nossa obediência a Ele, continuemos semeando semente de fé no lugar certo e perseverando. Paulo também, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, acho que é o 57 e o 58, ele diz, né, que nós precisamos perseverar sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Ah, mas só estou eu aqui. Quem sabe o Moisés olha e diz, só estou eu aqui, o Diego, hoje veio o Alexandre para ajudar e tem o Danilo na bateria, mas eu vou continuar, eu vou insistir. E lembra o que eu disse esses dias, irmãos? E eu creio nisso. Pode quase todos pararem, mas vai ter sempre um Isaac que vai dizer, não, eu estou aqui e vou persistir, vou perseverar, porque quem vai recompensar é Deus. Alguns tombam pela estrada, mas eu vou continuar. Ah, mas você está sozinho. Não, Deus está comigo. Ele disse assim, peregrina nesta terra, que eu serei contigo e te abençoarei. Pode chover, pode fazer frio, pode fazer o que for. Terça e quinta, é só olhar aqui em cima, a irmã Silvia está lá em cima, tocando o seu órgão. Está lá. Pensa que Deus não está vendo? Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Irmãos, o que é perseverar? E já estamos encerrando. Perseverar é permanecer firmes e constante. Está aí, 2 aos Coríntios 15 e 58, não é? É resistir, está lá em Tiago, capítulo 4, e o versículo de número 7, não é? Tiago 4 e 7, depois em casa você vai ler. É também suportar. O tempo não permite, irmãos, mas olha só, nós temos aí uma história linda, 12 homens e uma missão. 12 homens, um de cada tribo, foram eleitos, escolhidos para espiar a terra. Vão lá para ver a terra que deveremos tomar posse. Ao chegarem lá, tiveram uma visão extraordinária. Olharam Moisés para a terra e disseram, olha, irmã, olha que coisa linda. Olharam para a terra e disseram, que coisa fantástica, a terra mana leite e mel. Aqui os cachos de uva são levados em carrinhos, de tão grande que são. Mas tem um detalhe, nós éramos quase que parecido com gafanhotos perto deles, eles são muito grandes. A terra é boa, mas não dá para nós. A gente não vai conseguir tomar posse. A gente é muito fraquinho, a gente é insignificante para tomar posse daquela terra. E aí quando chegam lá para dar o relatório para Josué, para Moisés, eles dizem, olha, a terra verdadeiramente é boa, mas a gente não tem condição de chegar lá. E no meio daqueles 12, 10 então estavam eufóricos e dizendo, não tem jeito, não dá. Mas 2, Cris, Josué e Caleb, olham e dizem assim, calma pessoal, nós somos minoria, fomos em 12, 10 está achando que não dá, mas nós dois aqui queremos dizer uma coisa para o Senhor, o nosso relatório é esse, tudo o que eles disseram é verdade, nós éramos quase que gafanhotos perto deles, só que tem um detalhe, aquilo lá é promessa de Deus, é promessa de Deus, e se Deus prometeu que ia nos fazer prosperar naquela terra, não é o tamanho daquele homem que vai me amedrontar, não é a figura daquele gigante que vai me fazer recuar, porque se Deus prometeu, Ele vai colocar na minha mão. Conclusão, irmãos, eu quero desafiar vocês, me digam aqui, quem souber, o nome de pelo menos um dos 10. Quem sabe o nome de um dos 10? Você sabe, Juliano? Você sabe, Jander? Sabe, Mário? Ezequiel, sabe? Nem eu. Irmã Dulce, não tem o nome dos 10. Agora, dos 2, entraram para a história. Quem são os 2? Josué e Caleb, todo mundo sabe.
Os dois estão na história. Irmãos, não vamos continuar no anonimato, vamos entrar para a história. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é que tem um plano a nosso respeito, Ele quer nos fazer próspero. Vamos obedecer ao Senhor, vamos semear semente de fé no lugar certo, mas vamos perseverar. A dificuldade é grande, a luta é renhida, nós estamos vendo grandes afrontas aí aparecendo, mas eu tenho confiança no Deus que eu sirvo, e Ele é fiel para colocar a bênção dEle nas minhas mãos, porque fiel é o que prometeu. Irmãos, o tempo não permite, mas depois em casa você vai ler dos versículos 18 até o 22 do capítulo 26 de Gênesis, do versículo 18 até o 22. Isaac dá para nós aí, irmãos, uma lição excelente, não é? Uma lição excelente. Ele cava o primeiro poço e eles vão lá e entulham, né? Aquele é o poço de Gerar. A água era boa, mas gerou contenda, e contenda gera morte. Por isso, aquele poço era o poço de Ezeque, da contenda, o segundo. Aí ele cava o terceiro poço, né? Que é o Reobote. A água é igual, mas esse era o de Deus para ele. Então agora, ele depois de cavar Gerar, Ezeque e Sitna, ele agora abre o quarto poço, que é o poço da prosperidade. Está lá no versículo 22, tá? Esse era o poço de Deus para ele, o poço de Reobote. Reobote é o lugar onde os inimigos não podem nos seguir mais. Sabe, irmãos, Deus, Ele traça limites para os nossos inimigos. Eu deixei você afrontar até aqui, você já viu. Ele perseverou, ele persistiu com firmeza. Você veio até aqui, mas daqui para lá você não segue. Ele já provou que é obediente, já provou que sabe semear semente de fé no lugar certo, e está provando que é perseverante e persevera com firmeza. Então agora o quarto poço é o poço da prosperidade, é o poço aonde o Senhor diz: o seu inimigo vai ficar até aqui, né? Muitos irmãos, infelizmente, já se alegram em chegar aí em Reobote. Chegam em Reobote e diz: para quem já sofreu em Gerar, em Ezeque e em Sitna, para quem já teve poço entulhado, contenda, para quem já teve inimizade, agora eu cheguei aqui no poço em Reobote, aqui é a prosperidade, o inimigo não vem mais. Tá bom demais. Tá não, irmãos, tá não. Deus sempre tem mais. A Bíblia diz que Ele tem muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus tem muito mais. Na semana que vem, nós vamos estudar que mesmo chegando em Reobote, que é o lugar onde o Senhor coloca a mão e diz para o inimigo: daqui você não passa, aqui é um lugar que agora ele vai se alargar. Mas o Senhor diz para Isaac: você me obedeceu, você semeou a semente de fé no lugar certo, você perseverou com firmeza, eu tenho mais para te dar. E na semana que vem nós vamos ver que mesmo tendo uma prosperidade ali em Reobote, Deus diz para ele: sobe para Berseba, porque lá eu vou te abençoar ainda muito mais. Então, irmãos, na semana que vem nós vamos aprender exatamente isso. O que é Berseba? Porque Deus, que já tem nos feito próspero, quer nos prosperar ainda mais. A Bíblia diz em Gênesis 26 e 12, né? Isaac, o varão, se engrandeceu e ia se engrandecendo. A bênção de Deus, ela é constante e permanente na nossa vida. Então, na semana que vem, nós estaremos estudando exatamente sobre isto. Nós vamos estudar o quarto passo, que é subir
para Berseba. Nós estaremos estudando isso, né? É o programa da próxima quinta-feira, dia 4 de novembro.